Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 21 de dezembro. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,17%, pode até alterar um pouco mais aí, um outro ativo ainda para sair do leilão de fechamento. Mas o fato é que o Ibov gera um candle de indefinição, primeira sinalização para se ter um fundo, ainda contra a tendência, que foi a superação da máxima do pregão anterior. Mas é importante o Ibov conseguir voltar aí para cima dos 58 mil pontos e principalmente a região de 58.300 para se ter uma perspectiva um pouco melhor. Se a gente olhar para um gráfico de menor periodicidade, gráfico 60 minutos, a gente pode ver que o dia respeitou ali aquela resistência do G60, oscilou acima, mas respeitou, veio aqui embaixo, gerou ali um fundo levemente ascendente. Então seria importante o Ibov superar novamente essa região aqui, que é uma região ali por volta dos 57.820 a 58 mil pontos, e gerar sinal de alta no intraday acima desse patamar para ter uma perspectiva realmente de configurar um movimento de subida aqui no gráfico diário, um movimento de correção contra esse forte movimento de baixa. A perda da mínima de hoje já vai trazer uma chance, a perda da mínima de hoje, 57.221, já vai aumentar a chance do Ibov dar continuidade a esse movimento de baixa, igual aconteceu aqui, superou a máxima do pregão anterior, mas perdeu a mínima e foi lá embaixo, perdendo essa mínima aqui, e isso aumentaria a chance justamente de perder essa mínima e vir buscar uma região de 56.700 a 56.450, região de suporte para um índice bem importante. Depois disso temos aqui para comentar mini índice. Cheguei a recomendar algumas operações no mini índice, no mini dólar, mas não foram executadas. A primeira operação que eu recomendei foi aqui se chegasse a superar essa máxima, não foi executada no primeiro momento, foi cancelada, e aí recomendei aqui se superasse essa máxima, também não foi executada. Lá no gráfico de 60 minutos, estava acontecendo o que no gráfico de 60 minutos? Era esse momento aqui, esse candle aqui. Já tinha feito uma nova mínima, quando veio aqui para baixo, perdeu a mínima da hora anterior, e aí eu gostaria que tivesse tido já uma oscilação acima da máxima desse candle, já neste candle aqui, ou seja, para demonstrar força e que não seria para montar um topo lá no gráfico de 60 minutos. E aí por esse motivo, como esse aqui não acionou, eu terminei cancelando a entrada. E observe, ou seja, por questão de um candle, teria gerado um belo trade de ganho aqui, essa operação do mini índice. Então foram as duas operações que eu recomendei no pregão de hoje. Depois disso fiquei ainda atento para a possibilidade de compra, mas o mercado reverteu para baixo sem ter tanta perspectiva para baixo, ou seja, não via com a chance muito provável de vir perder esses dois fundos direto. Então terminou que o mercado ficou bem travado aqui nessa região e eu não cheguei a recomendar mais nenhuma operação no mini índice. No mini dólar eu recomendei uma venda no mini dólar, que foi depois desse forte candle de alta, considerando-se aqui tudo um ABC. Depois desse forte candle de baixa, teve um de alta e outro forte candle de baixa, fechando abaixo da mínima desse, faz um candle que eu considero ali um candle mais de correção da forte queda. Se perde a mínima deste candle logo na sequência, é o que me chamaria a atenção para se buscar um movimento aqui para baixo. Mas aí esse não consegue perder, mas como teve uma mesma mínima, ainda mantive para buscar essa venda. Esse aqui, quando faz essa oscilação aqui para cima, eu já opto por cancelar essa posição e não cheguei a recomendar mais nenhuma operação no mini dólar. Por que a exigência aqui nessa região? Porque é uma região do gráfico diário, uma região em termos de suporte, tirar aqui a atualização, na verdade a correção automática que tem em cima do dólar. Então olhando aqui, essa região aqui é uma região de suporte na faixa de 3.338. Então observe que o dia basicamente ficou travado em cima desse patamar. Abre aqui gerando um movimento para baixo, gerando aqui uma primeira hora de pregão para baixo, essa aqui, e depois da segunda hora de pregão em diante, a gente pode ver que o movimento ficou completamente travado, sem desenvolver uma tendência no gráfico de menor periodicidade. Quando eu falo menor periodicidade, estou falando um gráfico de 10 minutos, tendência mesmo definida para cima ou para baixo, que é na realidade gerar um movimento mesmo claro de alta ou de baixa no gráfico de 60 minutos. Foi um movimento bem travado no mini dólar. Ficar atento aí nessa região, porque o rompimento para cima aqui com sinalização de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos pode trazer oportunidade na ponta compradora. Por outro lado, deslanchando aqui para baixo desses 338 e usando essa região como resistência, seria essa possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora aí no mini dólar a partir do próximo pregão. Depois disso temos aqui para falar das ações. Começando aqui pela PETR4, a Petro no pregão de hoje apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,07%, formação aqui de um martelo, um padrão de reversão dos candles, padrão de reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta.
o que simboliza também acontecer num gráfico de menor periodicidade, gráfico intraday, uma mudança de tendência, que seria algo nesse sentido aqui. A Petro conseguir romper essa máxima aqui, seria a máxima do pregão de hoje, e isso traria o final de topos e fundos descendentes no G60, abrindo a chance de ter um movimento de correção. Uma compra aqui na Petro agora é uma compra ainda contra a tendência, tem um risco um pouco maior por ser uma compra contra a tendência, ou seja, não dá para se trabalhar com objetivos mais longos no primeiro momento, pelo menos é o cenário que aponta para isso, mas gerando esse tipo de entrada, lembrando, stop aqui abaixo da mínima desse pregão, 14,04, com risco um pouco maior, e se for possível ir buscando aí um encurtamento do stop para uma posição contra a tendência aí na ponta compradora. Vale 5 no pregão de hoje, a ação terminou aqui com queda de 0,73%, segue num cenário mais para uma tendência de baixa. Quando falo mais para uma tendência de baixa, que engatou ali um movimento de baixa no gráfico semanal. Então, por esse motivo, se essa ação, eu torceria para quê nessa ação? Para que essa ação tenha pelo menos mais aí uns 1 a 2 candles aqui para cima, melhor ainda se for uns 2 candles, de maneira mais fraca para cima, ou até mesmo vir testar aqui essa região de antigo suporte, que foi perdido, uma região importante, podendo trazer a possibilidade de buscar venda aí a favor de uma nova tendência, a favor de um movimento de baixa no gráfico semanal, venda de swing trade. Depois disso aqui temos para falar de VVAR11, ativo que está em tendência de alta, conseguiu romper aqui uma barreira importante depois de um bom tempo travado, gera um movimento forte para cima e agora vem fazendo aqui uma movimentação um pouco mais travada. Se ela romper a máxima do pregão de hoje, seria uma alternativa de se buscar uma compra na expectativa de continuidade do movimento de subida, seja aqui no gráfico diário, da tendência de alta, e movimento de subida lá no gráfico semanal. Então essa seria uma alternativa que pode ser oferecida aí para o próximo pregão. Vamos ver como é que vai ser a abertura do próximo pregão em cima desse ativo. Visto até pelo gráfico mensal, a gente pode ver que o ativo também gerou uma sinalização de retomada da sua tendência de prazo maior depois de uma bela mergulhada aqui, saindo lá da casa dos 25 para a casa de 3, por volta dos R$3. Então temos agora para falar da Ambev. Ambev 3, fechamento aqui mais para uma estabilidade, leve baixa ali menos 0,37%, que é no dia de definição. Ativo que também deu uma bela mergulhada, saiu ali de uma lateralização, veio com um movimento muito forte para baixo no gráfico semanal, gerou uma sinalização de possível fundo a partir da semana passada. Essa semana chegou até a oscilar acima da máxima da semana passada, mas sem muita relevância, foi isso aqui, foi esse candle. Então gera esse primeiro movimento de subida, vem para um movimento de baixa, dá uma pequena parada aqui agora, a superação da máxima do pregão de hoje seria um primeiro sinal de fundo ascendente. É uma possibilidade de arriscar uma compra nesse ativo, lembrando, a tendência de prazo maior ainda é de baixa, a tendência do gráfico diário ainda é de baixa, não foi revertida, mas a formação desse fundo ascendente seria o primeiro sinal para uma reversão dessa tendência de baixa, que com a configuração leve aí de um ombro, cabeça a ombro, invertido, trazendo a chance de se esse ativo conseguir romper aqui essa linha de tendência de baixa secundária, que seria a linha de pescoço, uma expectativa de retomada da tendência de alta desse papel ao superar os R$16,75. Então essa seria uma alternativa para o próximo pregão. Rente 3, seguimos na ponta compradora, fechou em 33,96, um bom fechamento, stop reposicionado aqui nesse nível, não deveria mais perder essa região. Por outro lado, na verdade, pelo contrário, o ativo deveria gerar mais um candle de força aqui para a gente manter essa posição. Se fizer mais um candle travado aqui, já começa a trazer uma chance de encerrar essa posição comprada em cima de Rente 3. E encerrei a posição da Multi 3. E o Multi 3, a ação abre lá em cima, próximo da máxima do dia anterior, que era R$57. O mercado como um todo tinha chegado, igual o Ibovespa, tinha chegado a oscilar acima da máxima do pregão anterior. A ação não conseguiu fazer isso e gera um sinal contrário no gráfico de menor periodicidade. Na verdade, nem necessariamente para o gráfico de menor periodicidade, mas o fato é que o ativo não consegue superar a máxima, ficou tentando ali por um certo tempo e não deveria, no meu modo de ver, voltar para baixo dos 56,25, que é essa mínima aqui, ou seja, abre lá em cima, não deveria mais vir para perder essa mínima, já tinha fechado aqui acima. Então, como era para mim, esse dia seria importante, dentro do que eu falei na última videoanálise, esse dia seria importante para a manutenção da compra desse ativo, então ela fez algo que para mim descaracterizou continuar dentro dessa posição, trazendo aqui uma perda de 0,83% na operação, capital total menos 0,14%.
Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço e até o próximo pregão. Grande abraço.